Olá, alunos, tudo bem? Professor Raul de Biologia para o nosso encontro semanal. Hoje com um tema que eu considero bem tranquilo, tá? Classificação dos seres vivos. É um tema aí que a gente vê há muito tempo, a gente vê na escola desde muito pequeno. Então é muito simples, mas por incrível que pareça, ele também, né, tem os seus peguinhas. O vestibular também tem como derrubar a gente nesse tipo de tema, qualquer prova que você for fazer. Então é importante que a gente esteja atento a alguns detalhezinhos desse assunto, beleza? Que são muito importantes. E galera, essa aula é o que vai embasar as nossas aulas futuras, né? A gente vai ver agora nessa segunda leva de encontros que a gente fechou nossos encontros de genética. A gente vai ver agora reino vegetal. Depois dessa aula a gente vai ver reino vegetal. Aí depois eu vou para os reinos inferiores. A gente vai ver fungo, vai ver protozoário, vai ver bactéria e reino animal. Então, a boa visão de classificação dos seres vivos é importante para que a gente consiga andar por essas partes do conteúdo de forma bem tranquila, beleza? Então vamos começar. Galera, a ciência que classifica os seres vivos dentro da biologia, a gente chama ela de taxonomia. Taxonomia nada mais é do que organizar a vida em grupos, né, que nós chamamos de taxons, do mais abrangente até o menos abrangente. Uma coisa importante da gente ver, da gente ter em mente, para a gente entender essa matéria também para fazer prova, é que os animais eles não sabem que eles estão sendo classificados. É você que vai lá e classifica eles. Beleza? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa onça aqui, né? Essa onça não sabe que ela pertence ao reino animal, que ela pertence a toda essa classificação aqui. Toda essa classificação aqui, ela foi criada, primeiramente, né, esse modelo de classificação, né, que a gente vai de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, foi criado por esse carinha aqui, ó, chamado de Linneu, que foi o primeiro a criar um sistema de classificação dos seres vivos. Professor, tudo bem. O fato da gente classificar eles em reinos, em ordens, em classes, é uma coisa completamente da visão humana sobre a organização da vida. Só que a gente observa o quê? Que dois seres do mesmo gênero são bem mais próximos, são parentes geneticamente mais próximos do que dois seres da mesma ordem, né? Então, veja que foi a gente que criou essa classificação, só que como essa classificação segue, né, um fundo genético, um fundo de filogenia, acaba que esse parentesco é possível, beleza? Então, a gente tem duas pegadas aqui. A gente tem a taxonomia, que é a organização da vida em taxos, do mais abrangente para o menos abrangente, e a filogenia, que é a relação de parentesco e representação da história evolutiva de determinados grupos. Linneu, que é esse carinha aqui, ó, ele criou o primeiro sistema de classificação e é o sistema de classificação que está aí nos livros didáticos e que a gente usa até hoje. Beleza? A gente não mudou isso aqui não. Aí tem gente que decora assim, eu não gosto, eu decoro com outra frasezinha, aquele famoso reficofage, né? O povo fala reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécies. Por exemplo, essa onça pintada aqui, ó. Ela tá dentro de toda essa categoria de classificação aqui. Se ela tem uma espécie, essa espécie está dentro de um gênero, esse gênero está dentro de uma família, essa família está dentro de uma ordem, que está dentro de uma classe, que está dentro de um filo, que está dentro de um reino, beleza? Eu decorei da seguinte forma, eu decoro assim, ó. Raio forte caiu ontem, fez grande estrago. Se vocês preferirem essa frase, como for melhor aí para vocês, tá? Como vocês decorarem melhor. Ou reficofage ou raio forte caiu ontem, fez grande estrago. Então, qual vai ser a ordem de classificação aqui, né? A ordem dos táxons. Vai ser primeiro reino, filo, classe, ordem, família, gênero. Opa, fiz o E de novo. E espécie. Beleza? Isso aqui é muito facinho, né, gente? Mas vamos ver como é que o vestibular pode pegar a gente. Olha só.
Se eu, vamos supor, já vi muita questão que fala assim, um pesquisador foi na floresta e encontrou dois indivíduos que são da mesma família. Então, olha só, o indivíduo A e o indivíduo B, eles são da mesma família. Aí ele continuou as pesquisas dele e encontrou mais dois indivíduos, o C e o D. E a questão fala pra mim que eles são do mesmo filo. Onde que o vestibular te pega aqui? Ele pergunta o seguinte: quem é mais aparentado? O A com o B, que são da mesma família, ou o C com o D, que são do mesmo filo? Olha só, se A e B são da mesma família, se eles são da mesma família, eles compartilham o que em comum? A ordem, a classe, o filo e o reino. Eles só podem divergir a nível de gênero e a nível de espécie, beleza? Agora, esses dois aqui, C e D, que são do mesmo filo, eles só vão ter de comum entre si o mesmo reino. Eles podem divergir em classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, quem é que é mais aparentado? O A com o B ou o C com o D? O A com o B, porque eles são da mesma família, beleza? O vestibular gosta muito de fazer esse tipo de relação aí. Isso aqui, ó, dá pra ver aqui, ó, dentro de um filo eu tenho várias classes, dentro de uma classe eu tenho várias ordens e por aí vai, tá? Vamos ver agora filogenia, galera. Essa questão de polifilético, parafilético, a gente vai ver quando a gente estiver tendo aula de evolução, beleza? Quando o tema for evolução, a gente trata só de filogenia. Aula de hoje bem light, bem tranquila, só taxonomia, beleza? Só classificação taxonômica dos seres vivos. Bem tranquilinho, tá? Só pra gente não dizer que a gente passou batido por esse tema aqui. Outra coisa que cai no vestibular é a questão de como dar o nome para uma espécie. Aí tem uma série de peguinhas aqui que a prova pode fazer com você. Olha só, primeiro, quais são as regras que eu tenho que seguir para dar nome a uma espécie? Eu tenho que usar o latim, que é uma língua morta. Por que é importante a gente usar uma língua morta? Porque se você usa uma língua morta, uma característica de uma língua viva, como por exemplo a língua portuguesa, ela está viva, porque as pessoas estão usando ela o tempo inteiro agora, então ela se modifica com o tempo. Se você usa uma língua morta, ela não vai se modificar com o tempo, e aquele nome daquela espécie que você deixou, teoricamente ele vai continuar, beleza? Então se é Homo sapiens o nome, é Homo sapiens. Agora, por exemplo, papagaio. Hoje a gente olha para aquela ave e chama ela de papagaio em português. Só que daqui a pouco o português já mudou, já bota um outro nome naquela ave. Só que então o papagaio tem o nome popular dele, que é papagaio, e o nome científico, que vai ser em latim, para que essa mudança ao longo do tempo não ocorra. Beleza? Sempre você vai escrever em itálico, ou então se você estiver fazendo manuscrito, como eu fiz aqui, ó, você grifa. Beleza? Confesso que eu tentei fazer o itálico aqui, ficou horrível. Aí eu peguei e fiz o grifado aqui, ó. Sublinhado, né? Fiz o sublinhado aqui. Beleza? O primeiro nome vem em letra maiúscula e o segundo nome vem em letra minúscula. Eu vou até diminuir isso aqui, porque ficou parecendo que o segundo nome tá com letra maiúscula também. Não era essa a minha intenção, juro. Minha intenção não era essa. Pronto. Agora ficou mais nítido. Deixa eu ver se eu acho esse laranja aqui de novo. Pronto, ó. Primeiro nome em maiúsculo, primeira letra do primeiro nome em maiúsculo. É sempre binômio, beleza? Toda espécie tem dois nomes aqui, beleza? E o segundo nome é em letra minúscula, ou em itálico ou sublinhado. Sempre o primeiro nome vai ser o gênero daquela espécie. Aqui no caso a nossa espécie, botei ela aqui mais antigamente, né? Um pouquinho mais antigamente. O Homo sapiens aqui. O nome da espécie é o quê? Homo sapiens. Só que o primeiro nome do nome da espécie tem que vir em maiúsculo e representa o seu gênero, beleza? O segundo nome, galera, não é o nome da espécie. Não é assim, ó. O gênero é Homo e o nome da espécie é Sapiens. Não. Eu coloco essa outra palavrinha, que é um epíteto,
que eu utilizo junto ao nome do gênero para formar o nome da espécie. Então o nome da espécie não é sapiens, o nome da espécie é Homo sapiens. Beleza? Tomem muito cuidado com isso, que o vestibular gosta muito de início. O candidato acha que o primeiro nome é o gênero, tá certíssimo. E o segundo nome é o nome da espécie. Não é. É o epíteto que eu utilizo para formar o nome da espécie, que é o nome completo aqui, ó. Homo sapiens. Beleza? Então, olha só. Quando eu pego dois exemplos de hominídeos aqui, por exemplo. Homo sapiens e Homo erectus. O que o Homo sapiens e o Homo erectus têm em comum? Eles têm o mesmo gênero. Todos eles são do gênero Homo. Opa! Se o Homo sapiens tem o mesmo gênero do Homo erectus, eles vão compartilhar entre si a mesma família, ordem, classe, subfilo. Aqui no caso ele colocou um subfilo, beleza? Pode colocar um subfilo dependendo da complexidade da classificação. Filo e reino, beleza? A título de curiosidade, eu trouxe aqui para vocês a nossa classificação completa, né? Então, a espécie é Homo sapiens, ó, espécie Homo sapiens, viu? Não é sapiens a espécie é Homo sapiens. Gênero, Homo, família, hominídeo, ordem, primata, classe, mamífero, subfilo, craniados, filo, cordado, reino, metazoa, né? Que é o reino animal ou o reino dos metazoários, beleza? Só que a gente sabe que existe agora, né? A ciência deu mais um passinho e a gente sabe que acima de reino a gente já tem um outro nível de classificação. Quem lembra aí dos estudos? São os famosos domínios da vida, que a gente vai ver agora na nossa próxima página aqui. Então, galera, quando eu vou numa classificação acima de reino, aí eu tenho os domínios da vida, beleza? Vamos aqui para os domínios da vida. Quando eu trago essa atualização do sistema de classificação, o reino Monera, que é o reino das bactérias, ele saiu lá desse reino, né? Em vez de ser um reino, a gente cria um domínio para as bactérias. Então, na verdade, galera, quando eu estou falando de domínios da vida, é como se eu estivesse falando da existência de 3 tipos de células. Que a partir desses 3 tipos de célula, você pode criar o processo evolutivo, criou toda a diversidade da vida que a gente conhece hoje. E olha o ancestral comum aqui, ó. Então, quais são os domínios que está acima de reino, tá? Os domínios são bactéria, arqueia e eucária. Domínio bactéria, as bactérias são um domínio inteiro, beleza? Não é um reino, tá acima nessa nova classificação. E o que caracterizam as bactérias? Todas as bactérias são unicelulares, são procariontes e são todas não, né? Mas as que são autótrofas são quimiosintetizantes. Não existe essa questão de fotossíntese aqui. Você já tem que tirar e colocar lá nas algas, se for essa bactéria quimiosintetizante, né? Aí é uma confusão. Um problema sério aí, quando você tem uma bactéria quimiosintetizante, de onde colocar ela. Coloca na alga, aí você fala, não, mas a água é eucarionte, então volta para bactéria e a gente fica nesse imbróglio aí. Mas quando tem imbróglio, o vestibular não vai em cima, beleza? Então, unicelulares, procariontes, quimiosintetizantes, quando autótrofas, e tem parede celular composta de quê? Quem lembra como é a composição da parede celular de bactérias? Elas são compostas de peptídeos glicanos. Então, essa palavra peptídeo lembra o quê? Proteína, e glicano lembra glicose, lembra açúcar. Então, uma proteína glicosilada. Beleza? Então, esse é o domínio das bactérias. Galera, esse domínio, embora você não veja, você tende a achar que a diversidade dele é menor, porque você não vê. O que você vê de diversidade é de animal, né? Você vê uma quantidade imensa de insetos diferentes, você vê uma quantidade imensa de aves, e aí você, obviamente, você acaba achando que os animais são muito diversos, né? Mas, galera, bactéria tem uma diversidade milhões de vezes maior do que os eucários, beleza? A diversidade é muito grande.
Dentro da sua boca já existe uma diversidade de bactérias gigantesca. Você não consegue nem imaginar. Então, eu quero que você, no final dessa aula, você leve em consideração que esses domínios, tanto bactéria quanto arqueia, estão em todos os lugares e tem uma diversidade muito, muito, muito grande. Beleza? Vamos lá para o próximo domínio, arqueia. Arqueia é um negócio meio que tipo assim, meu Deus do céu. O que é isso? Da onde que veio? Por que isso não é mais bactéria? Beleza? Quando a gente trata de arqueia, a gente tem que pensar que elas não são bactérias, elas saíram das bactérias, eram chamadas de arqueobactérias, mas saíram, mas compartilham com as bactérias uma série de semelhanças. Por exemplo, são unicelulares, são procariontes, a grande maioria é quimiotrófica, beleza? Só que quais são as diferenças? Eu não posso dizer que uma arqueia é uma bactéria porque a parede celular dela não é composta de peptídeo glicano. A composição da parede celular é completamente diferente. Tem as mais diversas formas de composição de parede celular aqui, beleza? E no caso das arqueias, quando a gente vai replicar o DNA, a gente tem várias origens de replicação. Como assim, ó? Fazer aqui no cantinho. Quando a bactéria vai replicar o DNA dela, a DNA polimerase, que não é o núcleo, tá? Que é o DNA. A DNA polimerase começa de apenas um lugar e replica tudo da bactéria aqui. No caso de uma bactéria. No caso de uma célula eucarionte, no caso de um cromossomo, fazer um cromossomo humano aqui, né? No caso de uma bactéria eucarionte, eu tenho várias origens de replicação em um cromossomo. Ou seja, eu tenho vários pontos de onde a DNA polimerase parte ao mesmo tempo. E, embora ela seja procarionte, embora no caso das arqueias elas sejam procariontes, elas têm várias origens de replicação, aproximando-se mais dos eucariontes, diferentes das bactérias, que apresentam apenas uma origem de replicação. Galera, no vestibular, a arqueia sempre aparece com a seguinte questão: elas são extremófilas, ou seja, elas vivem em lugares muito quentes, as proteínas não desnaturam, com pH muito ácido, botar assim, alto ou baixo, com pH muito ácido ou muito básico, beleza? Com a salinidade muito alta, ambientes extremos à vida. Então, nesses ambientes extremos à vida, as arqueias conseguem sobreviver, conseguem sair muito bem. Só que qual é o peguinho aqui do vestibular que a gente tem que tomar muito cuidado? Você não pode restringir as arqueias apenas a esses ambientes extremos, por elas serem extremófilas, né? Apenas esses ambientes muito quentes ou muito frios, com pH muito alto ou muito baixo, com salinidade muito alta, falta de água. Elas podem viver muito bem nesses ambientes e vivem? Podem, mas tem arqueias nesse momento no seu intestino, tem na sua boca, tem no solo, tem na mesa de estudos aí, tem tudo quanto é lugar, beleza? Não se restringem apenas em ambientes extremos, embora consigam viver muito bem neles, beleza? Quando falar em ser extremófilo, você pode relacionar a arqueia? Pode, mas não as limitem a viver apenas nesses espaços, beleza? Tome muito cuidado se o vestibular fazer isso. E Eucária é o nosso domínio, que é o domínio que tem esses reinos aí que a gente estuda, né? Que a gente estuda todos eles, que a gente vai estudar todos os reinos, tá? A gente vai ter aula só de bactéria, mas a gente vai ver todos os reinos aqui, ó. Beleza? Plantae, fungi, animal, protoctista. No caso dos eucárias, eu vou ter seres eucariontes, uni ou pluricelulares, no caso de um ser eucarionte unicelular, quem lembram aí? Tem vários, por exemplo, tem fungo unicelular e tem também as algas, não é isso? E tem também os protozoários. Podem ser autótrofos ou heterótrofos, composição de parede celular que varia muito. Nos fungos nós temos a quitina, nas plantas nós temos celulose e por aí vai. Beleza?
Então, galera, essa nossa aulinha de hoje é bem mais tranquila, como eu falei para vocês. Classificação dos seres vivos é muito tranquilo. É uma preparação para nossas próximas aulas, que a gente vai ver reino por reino, beleza? A gente vai ver reino plantar, a gente vai ver reino fungi, vai ver protoctista, vai ver reino animal, vai ver tudo junto, beleza? Continuem aí na nossa caminhada, resolvam os exercícios e bons estudos para vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.